Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para os nossos estudos e hoje, quinta-feira, estipulamos que teríamos esse grupo de estudo com o título Água Viva. Mais uma vez lembrando das palavras de Jesus: aquele que beber da água que eu tenho a oferecer, jamais terá sede. Então, era com essa intenção que nós estávamos mesmo organizando este grupo. E já agradecemos os companheiros que já se fazem presente, Terezinha, Soraya. Breve teremos as nossas reflexões, muitos amigos entrando. É a nossa hora, 20 horas, como de costume, é a hora da nossa prece, da nossa reflexão. Pedimos então a Deus que nos abençoe, a Jesus que nos ilumine, que nos dê sempre a capacidade de discernir para fazermos as escolhas mais felizes para o nosso existir, para o nosso caminhar. Que a paz do Cristo permaneça entre nós, numa noite em que falaremos, sim, da água viva, a água viva dos seus ensinamentos, aqueles que chegaram até nós. Lembram-se, nós estamos tirando desta obra Boa Nova, de Humberto de Campos, as falas de Jesus. E hoje é o capítulo 3º desta obra, falando das primeiras pregações do Cristo. Alda, Solange, Terezinha Neri, todos conosco. Nós, Andréia, agradecemos a presença. Nessas primeiras pregações do Cristo, é interessante nos reportarmos a como Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz informações desse período, dessa época. Eram os primeiros dias dos anos 30, da época do Cristo. Jesus encontrava-se junto com João Batista no deserto da Judéia. Faziam ali as suas reflexões, faziam ali as suas meditações, quem sabe entre eles trocavam ideias sobre a tarefa a ser realizada. Alguns dias estiveram ali isolados, até que Jesus sai e vai em direção ao deserto da Judéia. Saindo desse deserto, ele vai em direção a Jericó. Claro, está numa região árida, difícil, e agora a intenção é simplesmente de descansar um pouco, repousar, dessedentar no frescor de Jericó. Oásis. Todos nós enfrentamos desertos na vida. Todos nós temos momentos muito dolorosos, às vezes. Estamos aqui com a Maria José, a Ângela Soldi, a Sueli Graciano, e é uma alegria. E quando estamos falando de dores, cada uma dessas nossas companheiras, desses nossos companheiros que participam conosco, já tiveram seu momento de deserto, de solidão, de necessidade de reflexão. Mas ao deixar esse estado de aridez interior, buscaram o oásis, que representa a vida, representa a alegria, representa a paz. Então nós encontramos Jesus fazendo essa trajetória. Abasteceu-se da vida ali no oásis de Jericó. Eliana, Dilza, que bom, Edith. E dali seguiu em direção então a Jerusalém. Iria iniciar, sim, as suas primeiras pregações. Em Jerusalém, Jesus encontrava-se sentado como um peregrino nas adjacências do templo. É muito comum, ainda hoje, aqueles que fazem a caminhada a Jerusalém, ao templo, aos passos de Jesus, é comum recebermos um diploma, um certificado de peregrinos. Sim, havia então Jesus já com esse comportamento e a ideia era essa, estava ali peregrinando no templo, nas adjacências do templo. E ele foi notado por pensadores da época e sacerdotes que ali se encontravam. Narra Humberto de Campos que ele foi notado pelos seus traços de formosa originalidade, de olhar lúcido e profundo. Então vemos uma descrição de Jesus, desse seu porte, dessa sua grandeza, desse seu olhar profundo,
que chamava atenção, destoava das pessoas mais comuns. Por conta disso, um dos sacerdotes, muitos se afastam, Hanan vai ao encontro dele e faz uma pergunta. Esta pergunta é interessante, que foi tema e foi assim uma chave de acesso ou uma senha para os que participaram do encontro sobre o Evangelho em Belo Horizonte, junto com Haroldo Dutra. Hanan pergunta: Galileu, que fazes na cidade? É interessante porque Jesus estava ali como um peregrino qualquer e, de repente, ele é reconhecido como um galileu. Por quê e como? Porque havia a época do Cristo, em cada uma das situações ou das regiões do território hoje de Israel, as pessoas trajavam-se de forma diferente, tinham a maneira de pentear os cabelos e as barbas de forma diferente, e por essa razão elas eram então reconhecidas como vindas de um lugar e de outro. Se nós víssemos hoje um dos nossos companheiros portando chapéus de couro e gibão, nós diríamos é do Nordeste. Se nós víssemos de calças bombachas, um chapéu mais chato e talvez um lenço no pescoço, nós disséssemos é do Rio Grande do Sul. Além da vestimenta, o sotaque nos identifica. E por conta disso conseguiu então identificar Jesus como vindo da Galileia. A Galileia era um território de pessoas muito simples, pessoas que ocupavam-se da vida rural, ocupavam-se da pesca, um local muito tranquilo, com pessoas simples. Talvez por isso ele perguntasse o que é que ele fazia em Jerusalém. Porque Jerusalém era a capital do intelectualismo, era a região do templo, os sábios, os sacerdotes, os filósofos, questionadores, homens de estudo, estavam todos em Jerusalém. Era a capital. Então estavam ali. E ele, no entanto, se mostra como um elemento que não pertencia àquela classe social a que eles estavam acostumados. E é por isso que ele pergunta: Galileu, que fazes em Jerusalém? Que fazes na cidade? É interessante que Jesus responde da seguinte forma: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Ele não disse que foi para ficar em Jerusalém. Vamos entender Jerusalém como esse centro intelectual, como aonde as pessoas mais bem dotadas economicamente estavam ali presentes. Ele não disse que ele ia partilhar daquele tipo de sociedade, tipo de vida, que ele não tinha ido ali para permanecer naquele lugar. Ele disse simplesmente: passo por, dizendo que na vida nós vamos passar sim por várias situações, inclusive por situações que não são pertinentes ao nosso rol de sociedade, ao nosso grupo, mas estamos passando. E quando estamos passando por situações, em seguida existe um objetivo, porque senão qual sentido teria passarmos por aqueles caminhos, por aquelas experiências? E ele diz: passo por Jerusalém. Mas em seguida ele diz o seu objetivo: buscando a fundação do reino de Deus. Ele tinha um objetivo próprio. Ali era simplesmente um ponto da sua trajetória. E assim em nossas vidas. Estamos passando por momentos, e como temos dito todo esse tempo, nesta situação atual de saúde no mundo, especialmente no nosso país. Nós estamos passando, mas existe um objetivo pelo qual estamos passando a esse impedimento de sairmos às ruas. A razão é diminuir a velocidade com que o vírus poderia se espalhar. Não é não contaminação, mas é sobretudo fazer barreiras, impedir que o vírus se espalhe tão rapidamente e assim todos tenham tempo de buscar
saídas, buscar medicações, preparar hospitais, enfim, o que for necessário, ou retornarmos à vida normal com mais segurança, com mais equilíbrio. É um momento de cautela. Jesus passava por Jerusalém buscando. Ele estava em processo de construção do reino de Deus. Então, Hanã pergunta a Jesus: que pensas vem a ser isso, reino de Deus? Como um galileu, sem instrução, sem conhecimento, poderia falar das coisas da religião, dos tratados filosóficos religiosos a que eles estavam habituados. E Jesus responde a ele nesse instante: esse reino é obra divina no coração dos homens. Então ele não falava de um reino de castelos, de poderes, de grandeza material. Ele falava que é a obra de construção divina, a obra divina no coração das criaturas. É estabelecer no coração das criaturas um ambiente de confiança, de paz, de fé, de segurança. Era isso que Jesus dizia, ele estava buscando fundar isso no coração de todas as criaturas, porque ao longo das nossas vidas, com certeza, teremos nós experiências mais dolorosas, onde o que vai nos sustentar é a nossa fé, é a nossa confiança em Deus. Hoje, assistindo a novelinha das 6, porque é uma novelinha que eu gosto, ouvi uma frase daquela que é a madre superiora de um albergue, de um asilo ou de um pensionato, e ela dizendo: numa gota de orvalho está a presença divina. Nunca esqueça disso. A estruturação, a organização divina está em tudo. Então não nos desesperemos, estamos todos passando. E neste passar vamos aprendendo. Agradecemos a Denise Pires conosco, o doutor Alexandre Serafim também conosco. É uma alegria os companheiros estarem junto de nós para refletirmos um pouquinho dessas palavras de Jesus, que são água viva para dessedentar as nossas almas. Hanã, quando Jesus disse que este reino era obra divina no coração dos homens, ele diz: mas com quem é que contas para edificar esse reino? Quem são os trabalhadores desse reino? Quem são aqueles que vão construir essa edificação no coração dos homens? Jesus então lhes diz: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Ele não faz exclusão para os tarefeiros e os chama de companheiros, companheiros de jornada, companheiros de atividade, companheiros de luta, companheiros de fé. E ele dizendo, eles hão de chegar de todos os lugares. Não importava Galiléia, Judéia, Samaria, Egito, Grécia, se eram gentios, judeus, não importava, nada disso importava. Aquele que quiser colaborar com o Cristo terá sempre um lugar nas frentes de trabalho, independente de roupagens, de rótulos, de fé que abraçamos, de filosofias religiosas, nada disso interessa para o Cristo, interessa quem está disposto a colaborar para melhorar os corações humanos, para levar aos corações humanos um pouco de esperança, um pouco de alegria, um pouco de consciência desperta para as grandezas da vida. O que diz Hanã a respeito de Jesus dizer que não havia uma elite escolhida para servi-lo, mas que todos seriam aceitos? Ele então diz a Jesus: os ignorantes e os tolos. Chama aqueles que abraçassem as ideias do Cristo, deste mundo melhor, desse reino dos céus, como ignorantes e tolos. E para completar o seu descaso com aqueles que Jesus estava convidando a estar com eles, ele lhes diz o seguinte: já viste alguma estátua perfeita modelada com fragmentos de lama?
colocando as criaturas não pertencentes ao seu nível social, ao seu convívio, ao seu rol de amigos, como muito abaixo deles e que seriam lama, charco, nada, o resto do chão. Estas criaturas, ele dizia, já viu alguma estátua perfeita, construída, modelada com fragmentos de lama? Quer dizer, não vai prestar. Escolher qualquer um para a tarefa não vai prestar, não vai dar o resultado desejado. Então, Jesus responde de uma forma maravilhosa a ele, dizendo: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. O material que Jesus conta para os seus companheiros de jornada na divulgação do bem, do amor ao próximo, das atitudes melhoradas, da consciência de si mesmo, da melhoria interior, é simplesmente o sentimento. Quanto sentimento envolvemos naquilo que estamos executando. Eu costumo dizer que às vezes nós damos coisas aos outros, mas não nos damos nas coisas que damos. É frio, é distante, é uma barreira. Então Jesus dizia que o mármore mais formoso é sobre a qual ele vai construir a mais bela estátua, a mais bela obra, é o sentimento. E é o sentimento de amorosidade que ele veio nos ajudar a desenvolver para um dia chegarmos à plenitude do amor. Mas ele não se limitou a dizer apenas que seria o sentimento o mármore mais puro e mais formoso. Ele falava também da ferramenta, a ferramenta que é necessária para podermos então esculpir obras fantásticas que ficarão eternizadas. Ele diz: nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Meus amigos, seguir o Cristo, mesmo e sempre, especialmente nas situações mais difíceis, exige de nós boa vontade. Boa vontade, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, é fé. Mas uma fé consciente, desperta, ciente, conhecedora dos fatos e saber por que razão se faz. E aí nós teremos a boa vontade. Então, junto ao sentimento de amorosidade, é preciso ter confiança em si mesmo, em Deus. É preciso ter fé humana e fé divina para realizarmos as tarefas que precisamos em auxílio à construção do reino dos céus em nós e em todas as criaturas. Hanan não entende bem, ou ainda num tom quase de chacota, ele vai dizer a Jesus: mas você já conhece Roma, conhece Atenas? Porque Jesus está falando de mármore, ele está falando de obras fantásticas que eram especiais dessa região. Jesus, com toda a sua humildade, diz: conheço o amor e a verdade. Mais do que os impérios terrestres, mais do que os locais, Roma representava o poder político, o domínio, as grandes conquistas. A Atenas representava a filosofia, o conhecimento, a sabedoria. E então ele questiona se Jesus conhecia isso, ou seja, aquilo que o mundo material pode oferecer ao homem e que muitas vezes o homem se adorna desses títulos para se apresentar, para dizer da sua capacidade e realização em alguma coisa. E Jesus, em tratando do reino dos céus, ele diz: conheço sim, conheço o amor e a verdade. O amor divino,
o amor por todas as criaturas, o amor na sua expressão mais nobre que ele próprio veio testemunhar. E a verdade, porque ele sabia das coisas, porque ele tinha um conhecimento muito maior que qualquer outro ser humano, por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São expressões do Cristo para mostrar que esta verdade vai sendo revelada a todas as criaturas, como ele disse: os meus virão de todos os lugares, os meus companheiros, os que trabalharão comigo, virão de todas as partes, de todos os lugares. Então nós vemos Hanan perguntando ainda, e num desejo de travar esse diálogo, diminuindo até a vontade, a alegria de Jesus, ele dizer: conhece por acaso o código da corte, as leis do templo? Neste momento, especialmente nós, temos visto que código da corte e leis do templo nem sempre são as melhores soluções. Há muito equívoco em transmitir as leis da corte. Há muito equívoco em transmitir as leis do templo. Jesus não estava apegado a estas leis que são humanas, colocadas pelo homem, então tem um tempo de vigência, um tempo de durabilidade, e no momento em que não atendem mais à necessidade, precisam ser mudadas. Ele se atinha à lei de Deus, que é o amor e a verdade. É a isso que ele se prendia para mostrar que não desrespeitava nenhuma lei humana, porém a sua formação, a sua maneira de ver a vida estava alicerçada não nas leis humanas civis que ele cumpria, mas nas leis de Deus, que são leis de amor e que trazem a verdade consigo. Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus, dizia ele a Hanan, como a dizer: eu não me prendo a este código de leis da corte e nem do templo, porque eu conheço a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que nos amemos, é que possamos nos suportar uns aos outros. E eu adoro essa expressão de irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela chama a atenção dos espíritas, dizendo: espíritas, suportai-vos uns aos outros. E não é suportar de aguentar. Eu não tenho que aguentar ninguém, mas eu tenho que oferecer suporte a toda e qualquer pessoa que necessite e que eu já tenha alguma estrutura para poder oferecer. Dar suporte é dar a mão, dar suporte é ajudar. É isto que Jesus sabia e é isto que Jesus comentava conosco. Essa é a lei do Pai, de darmos este suporte, que é um grande ato de amorosidade, seja o suporte material, o suporte espiritual, suporte moral, não importa, é preciso dar suporte. Jesus, então, com a partida de Hanan, após a sua resposta, ele de Jerusalém volta para a Galileia, da Galileia chega em Nazaré, sua terra, a terra de Maria, sua mãe, e ali em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, mais especialmente num vilarejo conhecido como Tiberíades, ele vai em busca daqueles que poderiam colaborar com ele e vai a um grupo de pescadores. Esses pescadores estão ali recolhendo suas redes e ele vai no meio daqueles homens, seleciona 2, especialmente falando: Simão e André, ambos filhos de Jonas. Simão, mais tarde, tornou-se Pedro, aquele que seria o líder de todos os companheiros de Jesus, e André, seu irmão. Então ele, dirigindo-se a eles, diz: venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Que coisa interessante! Jesus buscar pescadores, homens que não tinham cultura
muito menos uma cultura helênica. Não tinham, não traziam consigo a finesse, mas eram homens de fibra, homens acostumados à luta e homens humanos com a dor do seu semelhante. Foi isso que ele foi buscar. Pessoas que pudessem estar atendendo ao seu chamado com essa qualidade. Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Conta-se que André e Simão Pedro, depois Pedro, Simão, eles se entreolharam, questionaram sobre isso, mas num repente essas duas almas generosas abriram mão de um trabalho que realizavam há muito tempo e aceitaram o convite de Jesus. Olharam para o mestre e ele lhes disse: quereis ser meus discípulos? A ambos. E eles simplesmente, sem qualquer segunda intenção, ou sem pensar duas vezes até na própria vida, disseram: Senhor, seguiremos os teus passos. Tinham consciência de que não sabiam como realizar a obra, mas estavam abertos aos ensinos de Jesus, fiéis em cumprir os seus passos, em seguir os seus passos, em cumprir as suas orientações. E era disso que Jesus simplesmente precisava. Ele precisava dessa condição de que seguíssemos sem qualquer revelia. E eu fico pensando, se nós recebêssemos a presença do Cristo e Ele, olhando para nós, dissesse: venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Será que nós abriríamos mão de tantas coisinhas, coisas maiores, coisas importantes ou menos importantes? Será que nós simplesmente diríamos: Senhor, seguiremos os teus passos? É difícil, porque os passos do Cristo vão levar onde existe a dor, a dificuldade, a ignorância, vão levar à convivência com as criaturas que necessitam mais. E não é fácil conviver com a dor, com a ignorância, não é fácil. Então ele tinha uma proposta para aqueles homens. Assim, ambos se juntam a Jesus e vão agora para o centro de Cafarnaum. E no centro de Cafarnaum chegam à coletoria, onde se cobravam impostos. Imagine Jesus numa Receita Federal requisitando alguns dos trabalhadores deste ambiente para estar na sua obra. Será que também deixariam tudo? Será que nós largaríamos estas coisas materiais para servi-lo na causa do bem? Ele chega na coletoria e vai buscar o cobrador de impostos e diz a ele simplesmente: que fazes? Dirigindo-se a Levi, que depois vamos conhecer com o nome de Mateus no seu evangelho. E ele diz assim: que fazes? Levi, olhando para o mestre, já acompanhado de Simão e de André, e algumas outras pessoas sim que começavam a se juntar, diz: recolhe impostos do povo para Herodes. É a vida, material, a vida que faz com que tenhamos essa luta diária pelo pão de cada dia, cumprindo as nossas obrigações civis, legais. Tudo isto, Jesus está mostrando a ele e ele dizendo: olha, meu trabalho é esse, é o trabalho material. Jesus então faz uma pergunta a ele, porque respeitando o livre-arbítrio de cada um, ele questiona: queres vir comigo
para recolher os bens dos céus. A Pedro e André, ele diz que eles seriam pescadores de almas. Eles tinham a habilidade de captar almas. A Levi, Mateus depois, ele faz um convite diferente. Queres vir comigo para recolher os bens dos céus? E interessante que nós vamos ver que quando ele se torna um dos evangelistas do Novo Testamento, a sua narrativa é de toda essa vivência com o Cristo. Parece que aquele período que ele esteve junto do Mestre foi verdadeiramente para recolher os bens dos céus, que Jesus deixou como herança para todos nós. Graças a Levi, que desistiu de cobrar impostos naquele momento e seguiu Jesus, e já era um homem de letras, um homem de conhecimento, habituado a registros, ele pôde ir registrando todas as falas do Mestre, todos os ensinos e as vivências, para que hoje nós pudéssemos, através do Novo Testamento na Bíblia, lermos esses relatos e ali termos orientação para o nosso dia a dia, ali termos o amparo para as nossas consciências. Mas está aí Jesus aproveitando de cada um dos seus companheiros, dos seus colaboradores, a habilidade que cada um possui. Nós também temos as nossas habilidades, todos nós. E estas habilidades conquistadas por nós ao longo da nossa vida, ao longo das nossas experiências, é que nos capacitam para servir a mensagem divina do amor que Jesus trouxe, onde quer que estejamos, e da forma que sabemos fazer. Não existem melhores nem piores. Há aquele que se decidir por segui-lo e por servi-lo, não faltará trabalho. E poderá usar, sim, da sua capacitação, da sua particularidade, para transmitir um pouco de alento, um pouco de paz, um pouco de alegria, um pouco de conforto, tudo que o mundo precisa, se nós nos dispusermos a seguir o Mestre. Com certeza poderemos levar a sua mensagem das primeiras pregações aos dias últimos do nosso existir. Elas serão sempre muito importantes. A esta pergunta de Jesus, queres vir comigo para recolher os bens dos céus? Deus está derrubando bênçãos. Deus tem oferecido bens a todos nós, seja a nossa inteligência atual, seja a nossa tecnologia, seja a nossa possibilidade material, espiritual, moral, seja o nosso conhecimento, sejam as nossas técnicas, não importa, Deus está derrubando sobre nós as bênçãos que necessitamos e que já estamos por merecer. E são com essas bênçãos que nós podemos servir a causa do bem. Questionado o mundo espiritual por Allan Kardec, por que é que os maus têm tanta força no mundo? Os espíritos amigos responderam que é porque os bons são tímidos, são omissos. Nós somos tímidos nas nossas capacitações. Nós somos omissos na nossa participação na vida. E Jesus precisa de nós. Deixemos a timidez de lado. Deixemos a omissão de lado. Vamos para a frente de luta no bem. Porque é disso que o mundo necessita. Se nós barrarmos as palavras ruins, os pensamentos negativos, as informações mentirosas que chegam até nós,
Se conseguirmos ir fazendo uma seleção de tudo isso, nós vamos fazendo um saneamento da nossa psicosfera terrestre. E aí a espiritualidade amiga, em nome de Jesus, poderá estar junto de nós, trabalhando para o bem de todos. Meus amigos, nosso tempo é vencido. Ele passa rápido demais. Mas nós queremos, como sempre, deixar aqui uma página, hoje de Emmanuel, destas páginas, pequenas páginas de reflexão, que tem como título Oração Nossa. Porque se Jesus tivesse feito essa pergunta para nós agora, queres vir comigo para recolher os bens dos céus? Será que nós responderíamos como Levi, Senhor, estou pronto? E ele nos dissesse, então vamos. Imagine que bênção, que maravilha se assim fosse. Então, como ainda somos frágeis na fé, somos ainda tão infantis no nosso crescimento, na nossa maturidade de espíritos, vamos fazer um pedido, ainda uma súplica que Jesus nos ajude. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a nossa fé seja alimentada a cada dia, para que possamos verdadeiramente sermos companheiros do Cristo na marcha do bem para o mundo. Muita paz, muita luz, bênçãos a todos e até a semana que vem, segunda-feira, retornaremos aos nossos encontros habituais. Fiquem com Deus, fiquem em paz.